Ser uma boa pessoa só traz prejuízo. Bom, talvez, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está falando sobre essa ideia de ser uma boa pessoa, e eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal a respeito disso, a gente sabe que é uma relação muito complicada de se estabelecer, justamente porque a gente precisaria adotar alguns critérios para dizer se uma pessoa é boa ou não, né? Em outros vídeos eu trouxe o quanto que isso é complicado visto de um frame isolado. Então eu trouxe o exemplo lá de um cara empurrando uma garotinha num parque, né? E aí quando a gente abre o frame, a gente vê que tinha um galho que ia cair sobre ela. E aí a gente já muda completamente a nossa perspectiva em relação à impressão que a gente tinha desse ato isolado, né? Então antes um cara empurrando uma garotinha num parque era algo terrível, era um monstro, mas quando a gente abre um pouco mais o frame e vê o cenário como um todo, a gente percebe que talvez ele tenha sido um grande herói. E por que eu estou trazendo essa historinha de novo, né? Porque quando a gente fala sobre ser uma boa pessoa, e tirando o fato de que isso é completamente relativo, mas existe outra discussão que eu acho que é extremamente interessante e que vai ser o ponto central desse vídeo aqui, tá? Que é justamente a ideia de querer ser uma boa pessoa, tá? E por que eu acho que isso é tão delicado e tão complexo? Porque quando a gente fala sobre a ideia de querer alguma coisa, a gente basicamente subentende que a gente vai se esforçar para conseguir atingir esse objetivo, né? Então, quando alguém decide, por exemplo, que quer mudar de vida, a gente entende que essa pessoa vai começar a direcionar os seus esforços, a sua energia e as suas ações para conseguir ter essa mudança de vida, assim como qualquer outro objetivo, né? Se você quer melhorar seu corpo, teoricamente, você vai alinhar suas condutas para uma melhor alimentação, para treinos, enfim, para todo esse protocolo que envolve uma melhora no seu físico, né? E quando a gente fala sobre a ideia de querer ser uma boa pessoa, isso se torna um pouco mais complexo, justamente por quê? Porque existe a grande possibilidade, pelo menos teórica, né, de que isso seja completamente impossível de se atingir a todo momento, né? E aí que entra talvez o detalhe que seja mais curioso, mas ao mesmo tempo também o mais perigoso, né? Que é, quando a gente decide que a gente quer ser boa pessoa e a gente coloca nossa atenção, nossa energia e canaliza, né, as nossas condutas para isso, em geral, né, a gente realmente começa a transformar o mundo em um lugar melhor se a gente olhar sobre uma perspectiva de ser mais paciente com os outros, de tratar as pessoas de uma forma melhor, de ser mais solidário, né? Todas essas ações que dizem respeito ao seu tratamento com outros seres humanos, com seus pares, né? Isso, teoricamente, tornaria sim o mundo um lugar melhor em alguma espécie, né? Porque traria uma harmonia maior, uma relação maior de respeito ao próximo, à dignidade, a paciência tornaria as relações mais pacíficas e tudo isso, teoricamente, tornaria o mundo um lugar melhor, né? Só que o grande problema é que se a gente começa a ter uma preocupação excessiva com querer ser uma boa pessoa a todo instante, pode acontecer um fenômeno, que é o fenômeno da autocobrança excessiva, que é onde isso aí se torna um pouquinho problemático, tá? Por quê? Porque, vamos supor, se você passa a ter, né, uma exigência muito grande em relação às suas ações, né, e você tem uma certa, a sua régua, né, a régua ali, o sarrafo, os seus limites do que é você estar sendo uma pessoa ruim, por exemplo, se eles estão muito baixos, se é muito fácil de você se considerar uma pessoa ruim, é muito provável que você se frustre e que você comece a ter uma cobrança que ela é uma cobrança baseada numa ideia irreal da realidade e do mundo como um todo, né? Então, se para você, por exemplo, você se estressar e xingar uma pessoa, por exemplo, te tornaria uma pessoa pior, é muito provável que ao longo da sua vida nessa caminhada, por conta de todas as variáveis, por conta de nós sermos seres humanos, de nós sofrermos constantemente influência das nossas emoções, dos sentimentos, é muito provável que você em algum momento vá sim se estressar, vá xingar alguém. É claro que isso não isenta a possibilidade de que você peça desculpas e, enfim, posteriormente
tente se redimir de alguma forma, mas ainda assim é natural que vários episódios desse aconteçam porque são variáveis e são condições que são condições quase que da própria configuração do ser humano como um todo. Né, para quem assistiu divertidamente, viu o tanto que essas emoções que muitas vezes podem ser mal vistas, né, como ansiedade, raiva, tristeza, medo, nojo, o quanto que elas têm um papel importantíssimo para nós enquanto seres humanos e até na forma como nós interagimos com o mundo. É claro que quando isso passa a ser excessivo pode se tornar patológico e aí a gente precisa ter uma outra atenção para isso. Mas em geral, nos parâmetros normais, no equilíbrio, né, normal, esse encaixe, essas emoções, essas reações, elas são extremamente necessárias, tanto num contexto evolutivo, que muitos defendem, mas também até na própria atualidade, né? A gente percebe que a gente tentar ser pacífico a todo momento nem sempre talvez seja a melhor opção, né? Em muitos momentos a gente precisa talvez ter uma postura mais assertiva, uma postura mais firme, justamente para que a gente preserve não só mesmo a nossa saúde mental, mas também em várias situações específicas do dia a dia e do mundo de adulto, né? A gente precisa sim utilizar dessas ferramentas, né? E aí o grande ponto é esse, porque se a gente coloca, por exemplo, na nossa mente que a gente quer a todo momento ser uma pessoa muito boa, mas a gente coloca isso num certo patamar de uma certa perfeição, é natural que você não consiga atingir, né? Porque o ser humano vai ter dias ruins, vai sofrer várias influências do ambiente, das emoções. Se você dormiu mal, por exemplo, é muito provável que você já tenha uma descompensação ali emocional, e isso se reflita nas suas condutas, então você vai ficar mais impaciente, e pode ser que você grosseiramente responda a alguém que não... Enfim, estava só fazendo uma pergunta, né, de uma forma considerada desproporcional, porque existem vários fatores hormonais, fatores neurológicos, que influenciam nesse tipo de postura. E aí, se a gente coloca que isso tem que ser evitado a todo instante, porque a gente considera que isso nos tornaria pessoas piores, é muito provável que ao longo da vida você se autocobre excessivamente, e isso te gere uma série de problemas, né, como sentimento de culpa constante, de tristeza, de decepção e de frustração principalmente, porque você não está conseguindo ser uma boa pessoa por mais que você acredite que você deveria sê-lo, né? E aí é que está o grande ponto. Por quê? Porque numa linha teórica mais filosófica a respeito disso, o próprio Kierkegaard, né, ele, naquela ideia lá dos 3 estágios da existência, né, que às vezes eu cito aqui, por exemplo, lá diz que um dos processos que é mais marcante nessa trajetória, acho que do mundo, do estágio ético para o estágio religioso, que é a denominação traduzida, né, do português, é justamente quando você percebe que você acredita que tem que ser uma boa pessoa, quer ser uma boa pessoa, mas percebe que é impossível a todo momento, né? Mas o grande detalhe, que eu acho que é o mais fenomenal de tudo isso, é que essa ideia de ser impossível, de ser uma boa pessoa, de ser boa pessoa, ser algo impossível de ser atingido, é dentro dos parâmetros de você ter aquilo como finalidade, como objetivo final e máximo. E aí realmente pode ser um problema. Quando eu falo sobre felicidade aqui nesse canal, e em vários outros vídeos eu já trouxe essa ideia, a ideia mais bem talvez estabelecida em relação à felicidade é que ela não tem que ser o seu objetivo, ela tem que ser, teoricamente, consequência das suas ações, dos seus pensamentos e da forma como você interage com o mundo, né? Por quê? Talvez pelo mesmo motivo da ideia de querer ser uma boa pessoa. Quando você coloca que querer ser uma boa pessoa, assim como a felicidade, por exemplo, quando a gente coloca isso como objetivo máximo e a gente começa a querer perseguir esse objetivo a todo custo, a gente pode estar praticando condutas que não são muito agradáveis e a gente pode estar desconfigurando o que seria realmente o significado de ser uma boa pessoa ou de ser felicidade, porque a gente estaria atravessando esse conceito com o nosso viés. Então, alguém que coloca, eu quero ser feliz, meu objetivo é ser feliz, muito provavelmente você pode estar perseguindo coisas que não são necessariamente a felicidade como um todo. Começar a perseguir prazer, euforia, o que ali está muito ligado à questão do hedonismo, né, daquele carpe diem, enfim,
excessivo, desconfigurado que muitas pessoas utilizam, né, esse conceito, e começa a viver uma vida vazia, justamente porque, muito provavelmente, a felicidade se encontra como um produto, como resultado da forma como você interage com o mundo, né? De você honrar seus princípios e valores, a forma como você trata as pessoas, como você percebe as experiências que lhe acontecem. E no fato de ser uma boa pessoa, talvez seja a mesma coisa. Talvez o ser uma boa pessoa, esse conceito, ele nasça como um produto da forma como você interage com o mundo. E não necessariamente da forma como você decide persegui-lo ou não. É como se o ser uma boa pessoa fosse um resultado passivo das nossas ações que a gente faz de forma ativa. Então, se realmente você procura ser uma pessoa melhor no sentido de tratar o outro bem, de ser mais paciente, o resultado de ser uma boa pessoa não está em você conseguir ser mais paciente, necessariamente, tá? Nessa linha de pensamento, ser uma boa pessoa estaria no detalhe de você estar tentando, de você estar se importando e se esforçando para conseguir ser uma pessoa mais paciente. Porque aí é que tá, né? Valorizar o processo está muito mais ligado com uma certa honestidade nesse sentido do que necessariamente conseguir. Porque conseguir, enfim, leva uma série de outras variáveis, muitas coisas precisam ser consideradas e a gente não consegue ser a todo instante esse tipo de pessoa extremamente paciente, boa e tudo mais, porque existem várias outras variáveis, até no campo anatômico, fisiológico, existencial, a configuração do ser humano como um todo, né? E aí, é muito provável que se a gente persiga isso com todas as forças, a gente se frustre por não conseguir ser a todo momento aquilo que a gente gostaria de ser, né? Então a gente confronta uma ideia idealizada do que a gente gostaria de ser, e aí quando a gente depara com a realidade dos fatos, a gente pode se frustrar, e isso vai lhe trazer uma série de prejuízos para a saúde mental, para a sua tranquilidade e, consequentemente, para a vida como um todo, tá? Bom, eu me estendi aqui mais de 12 minutos já. Mas enfim, é uma reflexão interessante, um ponto de vista diferente. Agradeço a cada um de vocês mais uma vez que aqui me acompanha, que gostou do vídeo. Eu peço que, se puder, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, compartilha e comenta, né? Eu adoro a interação de vocês. Pode ser concordando, discordando, trazendo um novo ponto de vista. Como vocês bem sabem, esse canal é sobre nenhuma certeza, né? E aí, aos poucos, a gente vai exercitando esse pensamento, essa reflexão através desses questionamentos, tá bom? Bom, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.